Olá, turminha! Prontos para mais um dia de aprendizagem? Hoje a gente vai continuar falando sobre os animais. Vocês já pararam para pensar que os animais, eles têm o corpo diferente e também se alimentam de forma diferente? Vocês já pensaram nisso? Por que será que as aves têm penas e não pelos? Por que será que os cachorros têm pelos e não penas? Por que vocês acham que isso acontece? Vamos descobrir? Cada animal, ele tem o corpinho de acordo com o que ele precisa, com a sua necessidade. As aves, por exemplo, elas têm penas porque ajudam a voar, protegem do frio, entre outras coisas. E os mamíferos, vocês já pararam para pensar? Todos os mamíferos, eles têm um corpinho coberto de pelos. Alguns têm muitos pelos, como o cachorro, outros poucos pelos, como os humanos. O pelo também vai proteger a gente do frio. Já pararam para pensar nisso? Muito legal, né? Os peixes e as cobras, eles têm o corpinho coberto de escamas, isso mesmo. Já o sapo, a rã, a perereca, a salamandra, eles têm o corpinho com uma pele lisa, chamamos de pele nua, isso mesmo, que ajuda eles no ambiente onde eles vivem. Muito legal, né, gente? E ainda existem aqueles animais que têm o corpinho coberto por uma placa dura, como a tartaruga, que ajuda ela no seu ambiente. Imaginem aí, ela leva a casinha nas costas. Alguns animais ainda usam a sua pele para se camuflar, como o camaleão, as borboletas. Muito legal, né, gente? Além de ter o corpinho diferente, alguns animais se alimentam de formas diferentes. Vocês já pararam para pensar de que o tamanduá se alimenta? Quem aí sabe? O tamanduá, ele é um insetívoro. Isso mesmo, ele se alimenta de insetos, de formigas. Muito bem. E o urubu? Vocês sabem de que o urubu se alimenta? Quem aí sabe? O urubu, ele se alimenta da decomposição de outros animais. Ele é chamado de detrívoros. Isso mesmo, são animais que se alimentam dos restos mortais de outros, como a hiena também. Já o porquinho, ele se alimenta tanto de carne, como também de frutas, verduras. Eles são chamados de animais onívoros. Vocês sabiam que os seres humanos também são animais onívoros? Isso mesmo, a gente se alimenta tanto de carne como de frutas e verduras. Outros animaizinhos se alimentam apenas de folhas. São chamados de herbívoros, como o coelho, a vaca, o cavalo. Eles se alimentam apenas do que é verde, de flores. Outros animais se alimentam do néctar que tem nas plantas, como o beija-flor, a abelha, e eles são chamados de nectívoros. Olha só que legal! E existem outros animais que se alimentam apenas de carne, como esse aqui, ó. Quem sabe que animalzinho é esse? É o leão. Eles são chamados de animais carnívoros. Olha só quanta coisa legal a gente aprendeu hoje. Agora, turminha, pega o livrinho de ciências, abre lá na página 22 e vamos começar a atividade? Na primeira questão, você vai marcar apenas as afirmativas que estão corretas, tá certo? Então, você vai ler com capricho e vai ver. O que for verdade, você marca um X. No número 2, você vai relacionar os animaizinhos à cobertura do seu corpo. O peixe, ele tem um corpinho coberto de quê? Lembra que a tia Dani falou? Aí tem o jacaré, o urso, o pavão e a cobra. Lembram de cada um deles? Você vai marcar bem bonitinho. No número 3, você vai desenhar um animal que possua penas. Depois, você vai escrever a importância dessa estrutura para esse ser. Por que mesmo que os animais possuem penas? Para ajudá-los em quê? Vocês lembram? Muito bem. No número 4, nós temos duas imagens. Você vai encontrar os animais que estão camuflados e vai circular. Tem que observar bem direitinho, tá certo? Lembra que tia falou que tem alguns animais que usam a sua pele para se esconder? Isso mesmo.
Agora, você vai passar lá para a página 24 e a gente vai falar sobre a dieta dos animais, como eles se alimentam. Você vai ler a história em quadrinhos e vai responder as questões. Por que você acha que os filhotes tiveram respostas diferentes quando souberam qual seria a refeição do dia? Vamos observar. A anta, ela fez alface para o jantar. Então, por que será que o tigre ficou triste e o coelhinho ficou feliz? Vamos pensar? De acordo com o hábito alimentar, como são classificados os animais da tirinha? Aqueles animais que comem só folhas, a gente chama eles de quê? Vocês lembram? E os que se alimentam apenas de carne, como o tigre? Lembram também? Turma esperta! No número 2, você vai classificar os animais em carnívoros, herbívoros, onívoros e inseticívoros. Vamos lembrar? Carnívoros são aqueles animais que se alimentam de carne. Herbívoros, os animais que se alimentam de folhas, plantas, frutas. Onívoros, os que se alimentam tanto de carne como de folhas. E inseticívoros, os que se alimentam de insetos. Então, você vai ler o nome dos animaizinhos e vai colocar a letrinha correspondente. No número 3, você vai ler o texto sobre as serpentes e depois vai marcar a resposta que indica o tipo de dieta delas. Lê o textinho que está aqui e pensa, de que será que as serpentes se alimentam? No número 4, você vai colocar V se as afirmativas forem verdadeiras e F se elas forem falsas. Lê com atenção, tá certo? Pode ter pegadinha. No número 5, você vai ligar cada animal ao seu alimento favorito. Lembra de cada alimento de cada animalzinho? Tá muito fácil a atividade, né? Não esqueçam de tirar a foto e mandar para as tias. Beijo!